passada a gente fez o lugar das raízes para um sistema instável com polo em malha aberta em mais um e verificou o que acontecia com a variação do ganho. Qual que é a proposta dessa aula nova? É basicamente a gente analisar um problema um pouco mais complexo para ter um entendimento também um pouco melhor do que exatamente é o lugar das raízes. Tá? Bom, nesse caso a gente vai analisar um sistema onde nós temos um processo 1 sobre S mais 4, observa que ele é estável. O nosso controlador agora ele é Kp sobre S, ou seja, é um integrador com ganho variável. Por que essa ideia? Bom, a gente viu que essa estrutura ela elimina o erro estacionário quando eu tenho um degrau unitário. A condição é a mesma. O ganho de malha aberta Kp sobre S, S mais 4, e eu vou igualar a menos 1 para ter a função do polo em relação ao ganho ou ganho em relação ao polo. Tá? Bom, nesse caso em particular, se eu fizer análise envolvendo os valores dos polos e do ganho, tá? Você vai observar que eu tenho S² mais 4S negativo é igual a Kp, ou S² mais 4S mais Kp é igual a 0. Tá? O que você consegue observar claramente é que nós teremos dois polos em malha fechada. Tá bom? Eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes. Tá? Posso resolver facilmente. Bom, quem é o delta? Ou quem é o discriminante dessa equação? É basicamente o 4 ao quadrado, que é 16, menos 4kp. Tá? Ou seja, os polos é menos b, mais ou menos raiz de delta, tá? Sobre 2. Se a gente simplificar, a gente sabe que é menos 2, mais ou menos raiz de 4 menos kp. Eu vou montar uma tabela para a gente olhar as características do polo em função do Kp. Tá? Você vai ver que essa tabela vai ser desnecessária no futuro, mas é mais um artifício didático para você compreender o que a gente está fazendo. Então, quem que eu vou variar? É o ganho, que é o meu elemento de ajuste, e vou calcular os dois polos. Se eu colocar Kp igual a 0, eu vou observar que o primeiro polo vai estar em 0, que é menos 2, tá? Mais 2, que dá 0. Eu vou ter menos 2, que eu vou ter o polo em menos 4. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou variar o Kp para 1, 2, 4 e 8. E para cada um dos valores dos polos, dos ganhos, eu vou calculando o que está acontecendo com o valor dos polos. Tá? Bom, o que você consegue observar aqui? O polo que estava em 0 foi aumentando a parte real, tá? E o polo que estava em menos 4 foi diminuindo. Eu vou fazer a mesma coisa com esses valores agora e vou plotar um gráfico que é o plano S. Tá? Então, novamente, eu tenho um polo em 0, que é um polo de malha aberta, tá? E tenho um polo em menos 4, estou fazendo um em amarelo, outro em azul. Tá? Bom, polo em 0 e menos 4, isso implica quais valores de Kp? Bom, Kp igual a 0. Se você observar o que aconteceu com o polo em menos 4, ele diminuiu a parte real, tá? Ou aumentou, se a gente pensar já com sinal negativo, não somente em módulo, e depois ele foi para a parte imaginária negativa. Se a gente analisar o 0, tá? Ele diminui a parte real, ficando mais negativo, tá? Até menos 2. Os dois, vamos dizer assim, entre aspas, se encontram em menos 2. Vai dar menos 2 mais 2j e menos 2 menos 2j, tá? Quando o Kp vale 8. Então esse ponto último que eu coloquei no gráfico, basicamente é quando o Kp vale 8. Tá?
qual que é o valor do Kp quando os dois valem menos 2? Kp igual a 4. O que isso quer dizer do ponto de vista prático? Que se eu aumentar indefinidamente o meu Kp, o que eu mudo é a frequência de oscilação, tá? Que é o 2J. Tá? O tempo de acomodação, por exemplo, ele vai ser sempre aproximadamente 2 segundos. Por quê? Porque a parte real do polo é sempre menos 2 a partir de um determinado momento, a partir de 4. Tá? O ômega é 2 radianos, ou seja, o período é π. Então eu teria uma oscilação, no caso específico de Kp igual a 8, com um período de π. O que eu gostaria que você observasse? Que conforme eu mudei o ganho, eu mudei o comportamento de dois polos simultaneamente e consegui estabelecer um comportamento com oscilação ou sem oscilação, tá? A frequência da oscilação, tá? O amortecimento, todos esses parâmetros eles foram ajustados pelo valor de Kp.